como reitor da UFV, é um grande prazer estar aqui para falar um pouco do momento histórico que tivemos em nossa universidade 20 anos atrás, com a ampliação dos cursos de graduação, particularmente no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, oportunidade em que o curso de História foi criado. Com esta ampliação, nós nos tornamos verdadeiramente uma universidade, reforçando nossa atuação em todas as áreas do conhecimento. Sei que o Departamento de História estava planejando um grande evento presencial para comemorar os 20 anos de criação do curso de História, assim como para refletir sobre as ações já realizadas e o futuro da profissão. Também estávamos com este mesmo planejamento para a comemoração dos 94 anos da UFV, em 28 de agosto. Entretanto, em função da pandemia da Covid-19, os planos tiveram que ser mudados. Mas nem por isso o DHI deixará de marcar presença nesta importante data, realizando o evento online História 20 anos, trajetórias e perspectivas, com a participação de professores e ex-alunos de nossa universidade. Parabenizo o departamento por esta importante iniciativa. No momento em que estamos tão carentes de contato físico com pessoas que sempre convivemos no UFV, o evento, mesmo que virtual, amenizará um pouco das angústias do momento presente. Além da excelência que o curso de História da UFV tem conquistado ao longo dos últimos 20 anos, não poderia deixar de destacar o mestrado profissional em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania, outra belíssima iniciativa do Departamento de História, que tem inclusive permitido a capacitação de diversos técnicos administrativos de nossa universidade por meio de parceria que firmamos entre a reitoria e o departamento. Finalizo agradecendo e parabenizando a todos vocês, docentes, técnicos administrativos, alunos e ex-alunos que fizeram e fazem parte dessa história de sucesso de 20 anos no curso de História na UFV. Ao tempo em que reafirmo o nosso compromisso institucional com o contínuo apoio às ações do departamento e, particularmente, em relação à defesa do ensino público, gratuito, de qualidade e inclusivo em nossa universidade. Boa noite a todos e a todas. Damos início ao evento virtual 20 anos do curso de História, Trajetórias e Perspectivas. O curso de História completou 20 anos de criação no último dia 12 de julho. De lá para cá, muitas mudanças aconteceram. Dos primeiros tempos de funcionamento no Departamento de Economia, depois pela tão lembrada casinha, hoje posto de vigilância da UFV, depois pela sede atual, antigo prédio, que reunia vários cursos do antigo Departamento de Artes e Humanidades, e agora um novo prédio que chamamos de Geohistória, uma história foi e vai sendo construída. Desde o ano passado, pensamos na realização desse evento que pudesse contar a história e a memória do curso de História da UFV ao longo desses 20 anos. Com a pandemia de Covid-19, os planos precisaram ser modificados. Para que a data pudesse ser marcada, organizamos esse evento virtual com a previsão de realização de 6 meses, entre essa semana e começos de agosto. Hoje estão conosco as professoras Franci Maria Gontijo e Carla Leal Luz e o professor Fábio Faria Mendes. Essa mesa busca refletir sobre os primeiros tempos do curso de História entre os anos 2000, momento de proposta e criação do curso, e o início efetivo em 2001, com a chegada da primeira turma. No ano de 2000, vale lembrar, foram ainda criados os cursos de Geografia, Comunicação Social e Dança, que tinha a previsão de seu início no ano de 2002. Todos esses cursos foram aí criados em 2000 e teriam seu início em 2001. Além desses cursos, outros cursos também de outras áreas foram criados. Para o Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, era um momento importante de sua expansão. Gostaria de lembrar e agradecer os professores Denilson Santos de Azevedo, Paulo Chikazu Toma e Maria de Fátima Santos Diniz, que constituíram a primeira comissão coordenadora do curso de História da UFV em fevereiro de 2001 e elaboraram, juntamente com a contribuição de outros professores, o primeiro projeto pedagógico desse curso. À época, a diretoria do CCH
era do professor Adriel Rodrigues de Oliveira, a quem também agradeço. Dos primeiros tempos do curso, além da professora Carla Leal Luz, aqui presente, a professora Fernanda Pandolfi, e, em nome delas, um agradecimento a todos os demais professores substitutos que, em algum momento dessa trajetória, também construíram o curso de História. Gostaria de mencionar também outros colegas que estiveram no curso de História e agora estão em outras instituições. Uma lembrança especial ao professor Francisco Carlos Cosentino, que já não está mais conosco, falecido há alguns anos. Gostaria de saudar e agradecer os professores Demétrios Davi da Silva, magnífico reitor da Universidade Federal de Viçosa, e Odemir Vieira Baeta, diretor do Centro de Ciências Humanas, que generosamente acolheram meu convite para um depoimento sobre o curso de História e seus 20 anos. Menciono e agradeço aos professores de outros departamentos das áreas de Ciências Humanas que ofereceram e oferecem disciplinas do curso de História, parceria que foi construída ao longo desse tempo, especialmente aos departamentos de Educação, Ciências Sociais e Geografia. Nosso muito obrigado. Saúdo meus colegas docentes do Departamento de História, aos colegas técnicos administrativos, alunos e ex-alunos do curso de História. Agradeço também aos colegas da comissão organizadora desse evento, Jonas Marçal de Queiroz, Rubens Leonardo Panegassi, Luiz Lima Vailate, Maria Clara Miranda. Um agradecimento especial a Gustavo Portugal, chefe de expediente do DHI, Ana Paula Ribeiro Freitas, técnica de educação do DHI, Diego Carlos, aluno do curso de História, que me ajudaram com toda a parte técnica e operacional para que a realização desse realização desse evento. Esses três, eles não mediram aí esforços nessa ajuda. O evento está funcionando virtualmente pelo trabalho desse grupo. Não farei uma apresentação formal das convidadas e convidado, com a apresentação de currículo e todas as formalidades do mundo acadêmico, muitas vezes exigido. Mas gostaria de agradecer a Franci, Fábio e Carla, que muito e tão generosamente e gentilmente aceitaram o nosso convite para participarem desse evento. Muito obrigado a vocês, e passo então a palavra à professora Franci Gontijo para a sua fala, e para o início das atividades de comemoração dos 20 anos do curso de História. Boa noite a todos. Eu inicio agradecendo o convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse evento de 20 anos do curso de História. Realmente é uma emoção muito grande para quem passou por algumas pelejas na realização, porque o curso de História, além de ser um projeto institucional, que acabou sendo, ele particularmente era um sonho que eu acalentava desde o tempo que eu trabalhei como professora em escolas públicas de Viçosa. Nos anos de 86, 87, porque nesse convívio nas escolas públicas, com outros colegas que davam aula de história, a gente percebia o enorme sacrifício que o pessoal dispunha nas escolas para um ensino de história conquistado, uma formação em história conquistado a duras penas, nos chamados estudos sociais, a licenciatura curta, implantada pelo regime militar. Então, elas eram heroínas, mas a formação deixava a desejar. E eu tive a oportunidade de acompanhar isso, porque nas nossas greves, como professoras do Estado, eu acho que isso faz parte da história do curso de História, né? A gente podia conversar com as professoras, e eu achei muito interessante, em algumas, elas chegavam para mim e falavam: Franci, me contaram que você dá umas provas diferentes para os alunos,
que você faz uns tais seminários que os alunos falam dentro de sala e que você não usa questionário. Eu falei assim, questionário? Era esse o ensino de história. A professora montava, ela aprendeu assim, ela montava em cima dos parágrafos do livro de história umas perguntinhas. Ela entregava esse questionário para os meninos copiavam os parágrafos do livro, decoravam os parágrafos. Eles não decoravam fatos ou eventos, nada. Ele decorava o parágrafo. Então, quem era bom de decoreba, tirava nota razoável em história. História era decorar parágrafos e responder questionário. Era uma coisa tão impressionante. Aí, quando eu contei para elas, eu falei, não, aí a prova está aqui. Aí eu mostrava para elas que prova que eu dava, e o dia que eu falei com elas que cada um respondia com a fala dele, não reproduzindo o livro, a exclamação foi grande, dizendo assim, uai, mas como é que você dá nota, se cada um escreve de um jeito? Então, isso é só para a gente exemplificar as dificuldades, né? Exemplificar as dificuldades que eu sabia que tinha nas escolas, né? E a vontade que eu tive imensa quando eu fiz mestrado na UFV, em extensão, depois me tornei professora em 92, e como professora eu sempre acalentava isso. Então, teve um fato que antecedeu o projeto da história, muito interessante. Na época do governo do FHC, não sei se foi antes de 95, que eu saí para o doutorado, ou nesse meio aí, esteve em Viçosa o Cláudio Moura Castro, que era ministro da Educação. E em Viçosa existia um trabalho maravilhoso, chamado NEICIM, que era o trabalho dos professores das licenciaturas de Física, Química e Biologia, junto às escolas. E eu via nas escolas que eu trabalhava que a parte de História, Geografia, não tinha nenhum suporte, apoio, amparo, conexão com a universidade. A universidade não tinha como. E esse NEICIM era famoso. Eu falei, gente, já pensou se cria um curso de História, Geografia? Então era mais difícil ainda de achar professores de Geografia, né? E a gente pudesse fazer um trabalho desse nas escolas. Então era um sonho. E aí, quando o Cláudio Moura Castro chegou em Viçosa, ele fez uma reunião, não lembro, o pró-reitor, e ele gostou muito do projeto do NEICIM, que era voltado para o suporte da universidade para os professores de Física, Química e Biologia. Aí ele perguntou, e as ciências humanas? Tinha também um trabalho das letras, né, em português e línguas. E a História e a Geografia? Não, a universidade não tem esses cursos. Aí ele falou assim, ele deu 12 vagas para cada um dos 2 cursos, para criar os cursos de História e Geografia. Isso foi antes de 95, quando eu saí do doutorado. Aí alguém me chamou, falou nisso, a gente teve, vamos fazer um curso, e ficamos naquela ideia, algumas conversas, e as vagas sumiram. Antes de ser criados os cursos, né? Mudou o contexto, virou outra coisa, e acabou que eu fui para o doutorado em 95, quando voltei, né? 99, 2000, início de 2000, aí nos chamaram e falaram, agora é uma política, né? Que a universidade tem que ampliar os seus cursos. Não pode ter carteira vazia, dessa forma que dizia. Então, se vocês quiserem criar o curso de História, e chamou a Cristine dos Solos, e de Geografia, vocês têm que criar um curso noturno, que tem muita sala vazia de noite. Falei, então vamos criar o curso noturno. E aí começamos, né, como criar um curso de História. E a experiência que eu tinha de formação na UFMG, em História, eu tinha participado na época, lá nos anos de 75 a 79, eu tinha participado de toda a discussão estudantil sobre o currículo, que ele estava mudando, estavam sendo
colocadas no Brasil o Reforma MEC-USAID, do curso por créditos. Então, a gente tinha participado dessa discussão de um curso básico das demais áreas das ciências, né, que seriam as ciências básicas da história. A gente tinha isso. Mas eu falei, mudou muita coisa, vamos ver por aí. Não tinha internet como tem agora, que a gente pode abrir os cursos todos para saber. Então, era um contato com um, contato com o outro. Como é que é o curso de não sei onde? Tinha um professor de história, além do Denilson, um outro que eu me esqueci o nome dele, na educação, ele era de Assis. Então, todo mundo, onde pôde, a Marilda Ionta, lá do Colune também, ela buscou a proposta de um curso de história na USP, e nós saímos procurando e começamos a olhar como eram os cursos de história. E aí, a partir dessa coisa toda, foi um tempo longo, né? Até que a gente conseguimos chegar a um acordo de como é que ia ser construído o curso de História. Então, epistemologicamente, a marca da história é a cronologia. Então, o curso teria que respeitar as disciplinas, a cronologia, porque ela forma uma maneira de pensar, né? Mas só que era o seguinte, uma coisa que eu achava muito ruim na UFV era o hábito do pré-requisito. Imagina um curso pautado pela cronologia que tivesse pré-requisito da primeira à última disciplina. Ia ser um caos administrar isso e realmente não fazia sentido. Então, nós fizemos uma proposta de um curso, um currículo organizado, sem pré-requisitos, mas organizado de maneira que os conteúdos viessem no crescendo. Mas o menino só ficava vendo lá, desde a história antiga, ficava agarrado lá, não via a história do Brasil. Então, nós resolvemos fazer uns enxertos da contemporaneidade. Eu lembro dessas discussões, quem pôde acompanhar um pouco mais, que mantivesse o princípio epistemológico, vamos dizer desse jeito, né, da construção do conhecimento, que é marcado pela cronologia, mas que tivesse espaços temáticos, até a gente transformar isso em disciplina, né? E o currículo foi... Aí eu tive que estudar umas coisas sobre o currículo, eu aprendi muito, e o currículo foi organizado por grandes áreas. É uma forma de sistematização do conhecimento. Então, a primeira grande área é chamada as áreas básicas. Ele tinha um desenho, ele não tinha uma grade que seguia assim, não, mas tinha um desenho, as áreas básicas, que seriam as ciências e os conhecimentos que poderiam fundamentar a formação do historiador. Mas tinham que ser vistos de forma histórica também. Então, por isso, não sei se ainda continua assim, era a história do pensamento sociológico, história do pensamento político, história do pensamento econômico. Então, essas áreas vinham, mas como a história do pensamento. E uma de interconexão com a geografia que a gente fez, construção social do espaço, que era uma disciplina, e a introdução aos estudos históricos, como todos os cursos estavam também sendo reformados. Depois vinha a área clássica de história do Brasil, de história geral, né? Antiga, medieval, moderna, contemporânea, vinha a história da América e vinha a história do Brasil. E uma coisa extra, que era considerada a optatória, não é optativa, nem como é que chama? Obrigatória. Mas aquele um rol de espaços de aprendizagem que um aluno poderia escolher entre alguns. Essa foi uma ideia e que nós apresentamos como proposta de curso. Mas, para aprovação, quando nós pensamos assim, depois daquele trabalhão todo, né, quando a gente apresentou para o pró-reitor, isso antes de vestibular, né, para a história, quando nós apresentamos para o pró-reitor ou para alguém, não sei, ele falou assim, não, isso aí não aprova de jeito nenhum. Se vocês não fizerem o programa de todas as disciplinas, da primeira à última, com a bibliografia, esse curso não é aprovado. Aí nós começamos. O Fábio deve lembrar dessa peleja. Todas as disciplinas
com bibliografia. Porque nós estávamos, todo curso que era criado, era só você fazer o rol das disciplinas. Você criava, e à medida que os professores fossem chegando, você ia fazendo os programas das disciplinas. Você sabe que em Viçosa é um exemplo de organização acadêmica, vamos dizer assim. Você tem que registrar o programa e tudo mais. Não, e tinha que ter, tinha o conteúdo e a bibliografia, 10 para cada disciplina. E não repete, não, senão eles não aprovam, não, viu? A bibliografia. Tem que ser atualizada, falando, mas aí vocês vão ter que começar a acostumar com a história. A história trabalha com livros, às vezes, uma edição de 1962 é melhor do que uma nova edição. Isso eram os estranhamentos que provocávamos. A gente mexia com uma coisa que tinha outros valores, que tinha outro métier, um outro jeitão de ser, que era estranho, né? Então, nós fizemos, foi possível construir isso, o Denilson e esse menino lá de Assis, que o nome dele fugiu e eu não consegui lembrar. Nós corremos atrás disso, dessa bibliografia, dividimos entre nós e montamos um esquemão simples. 3 itens só por programa, estava de bom tamanho, né? E tinha, já que era um currículo por grandes áreas, nós conseguimos colocar no curso, eu não tenho mais cópia do primeiro projeto, o objetivo, mas daquela disciplina, no conjunto do currículo, das disciplinas. Então, era possível até a gente definir isso. Aí, apresentamos, eu me lembro quando eu apresentei a proposta do curso de História, numa reunião do CTG, Conselho Técnico de Graduação, ainda é CTG, né? No CTG, aquele monte de curso, aquele monte de engenharia, que aí apresentamos como que o curso ia funcionar. Quando falou que não tinha nenhum pré-requisito, foi um choque. Mas terá sequência, isso é papel do orientador. Qual a disciplina? Ele tem a sequência, tem a disciplina para o semestre. Agora, ele foi reprovado nesse semestre, nessa disciplina, ele tem pelo menos uma noção mínima para ele fazer a seguinte, ele poderá fazer o ano que vem. Então, a gestão do curso era outra coisa, bem diferente. Eu não sei se ainda hoje continua assim, se a experiência se mostrou adequada, né? E foi construído isso, e eu sei que quando apresentou, eu me lembro, eu tenho a impressão que era o professor Frederico Passos. Na época, ele era também pró-reitor de ensino, há bem tempo. Quando acabei de apresentar a proposta que a gente tinha elaborado no curso de História, ele falou assim, todo mundo, você manda esse negócio para mim, que eu vou enviar para todos os coordenadores de curso, para ver se o pessoal faz projeto de curso. Viçosa, o curso de História foi o primeiro PPP, Projeto Político Pedagógico, que teve. Foi o da história de um curso que não tinha sido criado. Todo mundo lutando para fazer um projeto. Isso aí que é aquilo que nós tínhamos escrito, que eles, né, tinham toda a documentação, é muito organizada em Viçosa, mas não tinha essa perspectiva. Quem era esse profissional? Ele ia trabalhar em quê? E a gente colocava, pode ser nisso, naquilo, mas podia trabalhar num monte de outras coisas, que a gente não podia nem dizer em quê. Isso estava no projeto político-pedagógico. A necessidade da formação teórica fundamental, aliada à experiência de pesquisa, independente de ser licenciatura ou bacharelado, todos os dois têm que ter experiência de pesquisa documental, histórica, e todos os dois sonhávamos, né? Teriam que ter experiência didático-pedagógica, porque todos os dois, em certo sentido, poderão ser e trabalhar com educação. Então, esse foi o projeto e o sonho de curso, e a gente conseguiu aprovar esse curso de História, organizando isso. Quando pensa que não, tínhamos que mandar o programa com a bibliografia para a biblioteca comprar os livros. Diz que enquanto vocês não arrumar onde é que compra os livros, não aprova.
Então, nós tivemos esse desafio também de arrumar do curso inteiro a indicação da papelaria, da livraria que eles poderiam mandar comprar os livros. Foi muito interessante. Esse é da apresentação. Já tem quantos minutos aí, gente? Está na hora, né? Tá chegando, Franci. Você conclui um pouquinho, tem acho que mais uns 10 minutinhos, tá 5, 10 minutos. Mas aí o curso foi aprovado, o espaço de acolhimento seria o Departamento de Economia, porque lá tínhamos colegas das ciências sociais, que também ajudaram nas disciplinas básicas. Eu dei aula de um monte de coisa, né? A Carla foi peça fundamental, mas a Fernanda, nesse início, não tínhamos professores. E tem umas histórias engraçadas, mas amanhã os meninos podem contar. Desse início, né? Mas era muito interessante o ânimo, né? E eram uns meninos maravilhosos. Eu falo meninos porque eles eram novinhos. Eu sempre trabalhei com estudante formando na universidade. E eu peguei a turma dos calouros e da história, né? Eram pessoas, para mim, extremamente sensíveis, maravilhosas. Frases assim, professora, eu vim fazer o curso de História porque eu quero ser escritor. Eu quero trabalhar com história porque eu quero ajudar a juventude a entender melhor o que está acontecendo. Coisas mais ou menos desse sentido. E eles tinham muitos sonhos, né? Muitos sonhos. E outras coisas tinham que arrumar, alojamento, essa coisa toda, né? Mas o primeiro vestibular, a inscrição do primeiro vestibular da história, é que ajudou bastante a institucionalização do curso na universidade, que era um curso tão estranho para muita gente de Viçosa. Uma vez eu ria com vocês na hora que a gente estava planejando, um colega, muito carinhosamente, perguntou para mim, seu Francis, que tanto de gente inscrita? Me parece o primeiro vestibular, nós tivemos 7 ou 8 ou 9 por vaga. E realmente a turma era excelente, boa demais, os meninos gostavam de ler, sabe? Eles tinham uma alegria própria. E aí, o professor, lá no meu departamento, perguntou, não, muito interessante, que tanto de gente querendo fazer um curso desse, né? Eu falei, professor. E me explica, o que uma pessoa faz quando faz um curso desse? Eu olhei para ele e falei, professor, dá aula para os seus filhos de história, lá no colégio. É mesmo, existe isso nas escolas, né? Então, isso é o estranhamento, era uma coisa assim um pouco diferente, não é mesmo? E logo no início do curso, nós tínhamos as dificuldades de sempre, que é porque tinha contenção de vagas. Não tinha, o governo não estava abrindo vaga. Então, os concursos foi assim, um concurso atrás do outro, aprendendo a fazer, aprendendo a fazer aquele documento, e, na realidade, na coordenação, eu acabei ficando com a coordenação, eu não contava com nenhum suporte, nenhum de secretaria, nada disso. Então, eu mesmo que fazia as atas, convocava todo mundo, marcava, e aí tinha que ter a colaboração do pessoal, né, para aqueles aproveitamentos de vagas, né? Às vezes solicitação de outros cursos, então rapidinho o curso ia colocando. Como nós tínhamos poucos professores, uma das estratégias foi motivar os meninos aí em tudo quanto é congresso de história que pudesse. Aí a gente arrumava uns ônibus, umas coisas da universidade, e a meninada ia, né? Estava começando o curso, mas estava indo na Ampu e outros mais aí. Então, nesse início, foi isso. Deixa eu ver, acho que eu tinha para dizer, né, sobre a criação do curso, foi essa daí. Um estranhamento, mas, ao mesmo tempo, um acolhimento, algumas coisas salutares, né? Mas cada professor, eu lembro disso no CTG, cada professor tem que entregar para o aluno, porque aí estava no nosso projeto pedagógico, entregar para o aluno o programa que vai ser seguido na disciplina, descrevendo os objetivos da disciplina. Professor.
Nossa! Aí, essa ideia sua que você está falando aí, professor, estou falando, por exemplo, levar para nossos cursos, está danado. Você tem que ir lá dar uns cursos para nós, porque eu formei engenheiro, de repente eu virei professor, e eu não sei fazer isso aí, não. Então, o curso de História foi um contato muito interessante que permitiu essa interação com a universidade, né? E Viçosa é bem diferente, pelo menos na época que eu estava aí, não sei se ainda continua, a possibilidade de contato com os colegas de diversos cursos. Eu acho que dá uma característica muito interessante para o curso de História, né? Ele tem um papel legal aí na universidade. Então, é isso. Foi, para mim, a realização de um sonho. Eu fico muito feliz. Já vão 20 anos, né? Então, tá joia. Obrigada. Franci, muito obrigada. Te agradeço muito mesmo, né? Já disse em outro momento, né? Mas, novamente, né? Agradecer a sua gentileza, né? E prontidão em responder ao nosso convite. E gostaria de agradecer, né? A todos que estão nos assistindo. Já, né? Podemos ler aqui, né, a manifestação e comentário de alguns ex-alunos, então, muito feliz, né, com a participação de todos. Lembrá-los, né, que esse evento tem continuidade amanhã, com uma mesa constituída por ex-alunos, alunos da primeira turma, né, na semana que vem também temos mais 2 mesas, né, no dia 29 no dia 30, e ainda algumas no começo do mês de agosto. Só um comentário, Franci, o ex-aluno Igor Salomão Teixeira, né, da turma de 2001, ele disse o seguinte: lembro da primeira aula do curso, a Franci mostrou uma tabela com os horários, com 5 disciplinas, estava grifado, né, 3 em vermelho, e ela disse, olha, esse é o horário de vocês. As disciplinas em preto há professores, as de vermelho não, né? Então, realmente foi né, uma batalha, né, em todos os sentidos. Obrigado novamente, e vou passar a palavra ao professor Fábio, a quem também agradeço na outra vez. Boa noite, né? Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esses 20 anos, né? 20 anos são agora longos, né? Fico muito emocionado de ouvir a minha amiga de muitos anos, né? A gente entrou basicamente na mesma época, no mesmo departamento, né? O mesmo programa, economia rural e extensão rural. Há muitos anos não vejo Franci, é um grande prazer discutir, né? Escutar, perdão, e me relembrar, né? Eu estava pensando quantas coisas eu esqueci, né? Nesses 20 anos, né? Eu tinha uma memória já muito distante disso, enfim, né? Nesse período da constituição do curso, enfim, né? Então, foi uma oportunidade também de reavivar, né, todas essas experiências que a gente passou juntos, tanto, né, na extensão quanto nessa comissão, os começos do curso, né? Eu tenho uma relação mais fragmentada, né? Eu participei dessa comissão, foi uma comissão muito interessante, a gente discutiu muito,
Depois eu me afastei um pouco e depois, mais à frente, acabei virando um professor da história, enfim, né? Era um momento bastante interessante para nós, né? Nesse momento, né? Tinham poucas aberturas, né, para ciências humanas em geral nesse período, né? Todo mundo sabe que Viçosa é basicamente uma universidade agrária, mas era mais ainda do que hoje, né? Mas havia uma espécie de comunidade transversal, né? De pessoas de vários departamentos que discutiam, que tinham relações muito cordatas e pessoas muito inteligentes, mas era um mundinho assim bem pequeno, né? De pensamento, de fazer coisas juntos, era muito interessante, né? E a gente queria mais, né? Queria outras pessoas que pudessem fazer coisas juntas, do ponto de vista de ensino, de pesquisa, né? Havia alguns sociólogos, antropólogos, gente da educação, era uma pequena comunidade, né? Bastante interessante, né? Mas restrita, né? Então, essa postulação para a criação de um curso de história e de geografia, enfim, outras áreas como comunicação, foi um momento bastante interessante, né? Me lembro, eu não sei, não me lembro todos os componentes, né? A comissão da história e da geografia, algumas vezes se reunia em comum, ou história só, enfim, França, eu, Marilda, Denilson, professores do Colune, acho que o Jefferson também, que é um sociólogo, enfim, chegou também mais ou menos na mesma leva, né, nesse período, né? Foi um período bastante interessante, né? Eu me lembro que a gente se sentiu muito traído, não sei se a Fran se lembra disso, né? A gente trabalhou no processo, e aí alguém fez um projeto da área de gestão e agrária. Isso passou na frente, a gente até atrasou a chegada, a frustração também com a promessa de vagas, né? A Carla, né, desse momento, né? Estruturação completa, né? Não tinha espaço físico, não tinha recursos, não tinha professor, é um caos, né? Eu não vou fazer isso, estou fora, né? Estou fora desse caos. E depois eu entrei no caos também, né? Então foi um momento rico, né? Para a instituição como um todo, né? Lidar como a France disse, né? A instituição não tinha uma normatização de como criar cursos, era a coisa mais tradicional, enfim. Então, acho que foi uma abertura, né? Os primeiros professores, né, principalmente
Jonas e Carla, né, que ficaram, enfim, que tinham um compromisso institucional muito forte, né, sofreram muito, né, sofreram bastante, enfim, mas foram firmes, né, e conduziram o seu papel institucional, enfim, criaram, né, as condições do que hoje é o Departamento de História, né, com todos os seus avanços, né, nos últimos anos, né, então um processo lento de institucionalização, mas também de bastante sucesso, né. Eu acho que é isso que eu queria dizer, né. Pessoalmente, eu fico emocionado de ver esse evento, enfim, essa comemoração, né, da nossa vivência, né, na instituição. Então, agradeço a oportunidade. Obrigada, Fábio. Acho que é sempre bom, né, a gente escutar os colegas aí nesse processo, né, de construção do curso, né, os olhares que são diferentes. Mas comentários aqui, né, o Luiz Fernando Lopes, né, obrigado, Luiz, né, de mandar, né, o comentário. Ele diz o seguinte: esse estranhamento da cidade, da universidade com o curso de História ainda existia quando entrei em 2005. Nessa época ainda tinha muita gente que não sabia que tinha História na UFV. Sargon, né, ele diz: hoje trabalho com patrimônio cultural e gostaria de agradecer aos professores Luiz Vailate e Jonas Marçal, cujas disciplinas e apoio me permitiram ser aprovado no concurso. Então, enfim, né, são alguns dos comentários que estão sendo feitos e eu vou introduzindo. Pedir, né, o pessoal aí também, para quem quiser se manifestar. Ao final a gente vai ter um tempinho para conversar com os professores, né, que vocês possam fazer comentários ou fazer perguntas. E passo, né, a palavra a Carla, né, Leal, que eu queria dizer minha amiga, né, de muito, muito tempo, né, Carla? Fomos contemporâneas do ICHS na UFOP, juntamente também com o Paulo, né? E nos reencontramos aí depois de muito tempo, em 2015, né? A gente perdeu um pouco do contato, e aí depois, né, a gente vai tendo notícias, mas a partir de 2015 novamente, então queria também agradecê-la, né, e sabia aí, né, da sua presença no início do curso. Então, acho que é um bom nome também, né, para contar as histórias e trazer a memória, né, sobre o curso de História da UFV. Passar a palavra a você. Está um pouquinho baixo. Pode falar, Carla, para a gente ver. Estava um pouquinho baixo. Estão me ouvindo? Sim. Eu fico extremamente grata em encontrar vocês, a Fran, extremamente querida, né, como e ao FV, vocês dão a oportunidade de ter trabalhando história na Universidade de Agrada. Mas é um prazer enorme vocês, o Fábio, o carinho. Carla, desculpa te interromper, mas se você puder chegar um pouquinho mais próximo, que tá baixo, talvez, né, com o som do notebook. Liga aí o seu microfone. Está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Agora tá bom? Tá. Tá ok? Vou voltar, vou repetir, Rodrigo, você, Patrícia, Lídia,
né, contemporânea da UFOP, a Franci, né, pode dizer assim, né, a mãezona do curso de História, porque quem atendeu a gente, o Fábio, né, que é um colaborador, principalmente no material, para trabalhar em sala de aula, e assim, os alunos, né, que são pessoas extremamente agradáveis, sonhadores, como a Franci colocou, pessoas que chegaram ali sabendo o que queriam, e essa transformação da UFB passa muito, muito mesmo pelo curso de História. Eu acho que a UFB hoje, como nós de História atualmente, já tem quase 4 anos que eu fiz na História, é um momento assim, extremamente fortuito passear pela UFB e ver a diferença na trajetória das pessoas, dos espaços, da arte. Eu acho que a história contribui muito para isso. O curso de História, eu acho que ele teve assim, um papel primordial para novos cursos que surgiram e até para abrir a cabeça das pessoas para enxergar o ser humano de maneira diferente. O curso de História na UFB, com a França e o Antigo, nós produzimos inúmeras provas na COPEB, que eu falava assim, gente, como é que 17 cursos tem provas abertas de História e não tem curso de História na UFB? Isso é incrível. O curso de História veio para responder à necessidade do mercado educacional da região, porque deu a oportunidade de estudantes de filhos de várias cidades. A gente tinha alunos do Vale do Oceano, do Espírito Santo, de São Paulo, de vários lugares. Então, para mim, foi uma oportunidade única. Mas, assim, no dia a dia do curso de História, a gente tem lembranças que valem contar. Eu cheguei da teoria da história, né, trabalhar com a direção de histórico, e caí na sala de aula para dar aula de antiga. Nossa, que surpresa, eu fiquei assim, apavorada. E aí tive que viajar e encontrar livros, de França, de Fábio conversando lá na UFOP, e buscar os amigos para ver o que eu faço, como que eu dou essa para trabalhar com isso. Aí logo depois veio a história medieval. Francis me vão encher o saco, como é que eu dei aula de antiga, agora eu vou para a sala de aula trabalhar com medieval. Mas assim, a compreensão deles e a busca de tentar encontrar um espaço, eles também trabalhavam junto com a gente. Então, Carla, vamos trabalhar com tal tema aqui, que a gente tem a bibliografia da estudar. Aí ia para a sala da França, que está em livro, de das prateleiras de Fábio, não sei se você ainda fala, e peças materiais. Então, a gente ficou nessa coisa de construir o procedimento. Era muito interessante, porque cada vez um centro maior que o outro. Carla. Entende? Era melhor. Carla. Não sei. Carla, será que você consegue desconectar o seu microfone e falar isso? E falar com o fone do próprio notebook? Deixa eu ver se vai funcionar. E falar um pouquinho mais alto. Desculpa. Vou encostar mais aqui então. Isso. Tá assim? Vocês estão me ouvindo? Vocês não me ouviram antes? Ouvimos baixo, mas ouvimos. Tá. Eu quero lembrar também que assim, cada dia no curso de História parecia um problema diferente. Então a gente tinha que apagar incêndio a todo momento. Era a sala de aula que não estava legal, era uma reserva de usar um que não dava certo, era espaço de trabalhar, disciplina, não estava funcionando o computador, então a gente tinha muitos problemas. Problemas políticos, problemas de relacionamento, problemas de alunos que tinham atitudes que outros alunos não concordavam com a forma deles agirem. Então, assim, a gente tinha um conjunto de problemas, mas a gente era muito unido, tanto alunos quanto professores, e a questão muito democrática, porque a França
era todo ouvido, né, todo mundo chegava, carregava os problemas, e outro dia a França aparecia no PDA, no BGV, vamos ver, como é que a gente resolve isso? Então a França era assim, o escudo do curso de história, né? Todas as bombas caíam sobre ela. E a gente assim, estava ao lado dela, corria atrás, e os alunos assim, muito exigentes, querendo que o curso de história se tornasse uma coisa legal, e acho que nesses 20 anos eles podem olhar e enxergar nesse curso que é hoje, e assim, nós conseguimos, porque vale dizer que essas primeiras turmas passaram por problemas assim, de dificuldades com bibliotecas, com laboratórios, com disciplinas, com professores, com convivência, mas assim, essa superação a gente enxerga hoje como uma construção que valeu a pena. Eu também queria colocar para vocês uma grande experiência. Hoje eu encontro o Fábio dando aula no Coluna, encontro a Ana Paula aí no departamento, encontro a Luísa nas ruas de forma trabalhando também com a educação, o Fábio, então assim, são alguns alunos do Ícaro, do Igor, então, assim, quando a gente passa e percebe esses alunos, a gente vê que o nosso trabalho não foi em vão. Eles ocuparam os espaços e levaram as ideias da UFB, da área de humanos, para onde eles foram. E vejo hoje também assim, a questão do curso de mestrado como uma semente que começou, por exemplo, com a disciplina de arquivos de museus, que você colocou na grade curricular, e que a gente criou, né, uma forma de trabalhar com documentos, eu levando documentos lá para a sala de aula, para trabalhar com paleografia, e a gente limpou arquivos, discutindo documentos, construindo essa disciplina arquivos de museus, descobrindo os museus de Viçosa, que era pouco visitado, que eram pouco valorizados. Então, o curso de História trouxe para essa sociedade, para essa comunidade, uma nova forma de enxergar a importância de história na vida, a importância de história para humanizar as relações. Eu acho que isso é um maior ensinamento. É um enorme prazer ter encontrado vocês, fazendo a fala de alunos aí, fazendo suas postagens. Então, assim, acho que eu sou extremamente grata pela oportunidade e quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui, estar encontrando os alunos do curso da UFB 20 anos depois. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Né? A gente está vivendo aí uma certa novidade, né, com os eventos virtuais, né, os eventos online. Carla, você fecha um pouquinho seu microfone, por favor. Obrigada. A gente está vivendo, né, um novo tempo aí, com esses eventos virtuais, a gente está aprendendo. Então, a gente sabe também, né, da questão, né, da conexão. Isso aqui, tudo que está acontecendo aqui hoje, né, com relação a esse evento foi muito rápido, né, foi um curso dinâmico. Preciso agradecer, né, já fiz esse agradecimento, mas novamente, né, Ana Paula, Gustavo, Diego, né, que deram todo esse suporte aí, sobretudo na última semana. O Departamento de História, né, ele tinha só um Facebook há um ano e pouco, e dessa semana, umas 2 semanas, né, e hoje, né, de ontem para cá, embora a gente já tivesse falado algumas semanas também sobre isso, mas a estruturação, né, desse processo de um canal do YouTube somente agora, né, e a gente queria que coincidisse aí justamente com esse evento, né, dos 20 anos do curso. Então, aqui, né, também esse espaço, né, um espaço novo de aprendizado, né, e novo, né, para boa parte de nós. Uma geração, né, mais nova e diferente da nossa,
lida, talvez, com todos esses equipamentos com uma maior naturalidade, mas acho que, né, esse formato de evento, né, ele também é muito democrático no sentido de atingir um número, né, muito expressivo de pessoas. E, novamente, vou fazer aqui um comentário, né, publicado aí no YouTube. O pessoal aí, o backstage, como diz o Diego, né, tá me ajudando, Diego, Ana Paula, né, nessa noite. A gente está fazendo aí um revezamento, depois Gustavo, né, em outros dias. Então, a gente vai se comunicando e eles vão aí me dando um feedback também, né, dos comentários, para que eu possa falar aí para vocês. Então, a Anne Noelle Silva, né, da turma de 2001, ela disse o seguinte: muita saudade de todos, parabéns pela iniciativa. França e Carla, um abraço, obrigada pelos ensinamentos. Vi também uma mensagem, né, do Felipe Leal. Felipe, um abraço para você também, né? Felipe foi das primeiras turmas que eu mesma, né, quando cheguei a Viçosa há 11 anos, né, estou aí na metade do tempo de vocês, né, no curso. Tem professores que depois vão falar, estão aí também, né, já tem uma caminhada, uma trajetória maior, né, lembrada aí pelo Fábio, né, o professor Jonas, a professora Carla, né, e depois outros colegas ao longo aí desses 20 anos, né, que passaram, né, a fazer parte do curso de História. Então, realmente, né, a gente fica... É um momento, né, muito feliz, né, merece ser marcado desses 20 anos, né, com as suas dificuldades, mas também com as vitórias. Temos conquistas, né, um curso aí que se expandiu, né, ele vai se consolidando. Temos agora um mestrado profissional, né, em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania, né, com já, né, desde 2014, com um número significativo também de defesas. A gente tem, né, de fato, aí o curso, né, de História, eu digo nome, né, do corpo docente, e a gente não esquecer aí, né, a participação dos servidores, o quanto é preciosa. A gente vai ter oportunidade também, né, de que esses colegas falem conosco, Natália, né, o Eduardo, né, Santos, né, nosso arquivista. Já em outros momentos contamos com outros colegas, Raquel, Mônica, né, que agora estão em outras instituições, que também passaram pelo arquivo, mas deixaram aqui a sua contribuição, e com quem, né, eu, em particular, mantenho o contato, mas também, né, outros colegas aí mantêm. Cada um, né, dessas pessoas vão deixando um pouquinho delas aqui, ajudando também a contar, né, e a construir essa história do departamento. Ex-alunos, alunos, né, são, enfim, peça fundamental do nosso trabalho, né, e que, enfim, com quem, né, aprendemos aí também, cada turma, né, cada conjunto de alunos, e a formatura, né, que fecha um ciclo, e, enfim, né, os contatos que mantemos com ex-alunos, e alguns de forma mais constante, outros nem tanto, mas que também marcam, né, a nossa história. Então, o Ícaro, né, Trindade, aí também da turma de 2001, ele diz o seguinte, para a França, né, imagina aqui: você sempre foi uma mãezona, palavra que te representa, muito mais que uma professora. Seu nome está escrito neste curso sempre. Léo Neto, parabéns, professores, muitas saudades do curso e dos ensinamentos. Os nomes de vocês são muito importantes para todos os formandos de História. Obrigada. Ícaro, né, novamente aí, ele diz: carinho imenso pelo Fábio, pessoa incrível. Este jeitinho calmo dele nunca muda. E são 20 anos, hein? Amanda, Ciro, turma de 2010 presente, prazer. Prazer enorme ter a contribuição de Fábio Mendes e Patrícia Vargas em minha formação, como todos os outros queridos não presentes hoje. Eduardo, né, Santos, aí, nosso colega servidor técnico, né, arquivista. Muito bom rever a professora França, confiou no Arquivo Central Histórico da UFV parte de seu acúmulo documental. Estamos tratando com muito carinho e já divulgamos
partes. Suzy, Ellen Barroso, espero que os eventos virtuais do DHI continuem acontecendo após a pandemia, pois assim eu e tantos outros que moramos longe de Viçosa podemos participar. Saudades, Patrícia e Fábio. Carla Martins, né, nossa colega, parabéns às falas, que bom ver todos e relembrar uma grande parte de minha vida. Jonas Queiroz, nosso colega também, né, tivemos uma turma de EAD, bem lembrado, Jonas. Obrigada aí pela lembrança também, né, tivemos aí a experiência do curso à distância, com 4 turmas, 4 polos, no período, né, de 2011 a 2015, então, além da formação, né, de um curso de História de licenciatura bacharelado presencial, também o curso, né, à distância, que, né, formou, né, e contribuiu para a formação de novos professores de História, agora professores, né, em Bicas, Jaboticatubas, Lagoa Santa e Ipanema. Né. São, né, muitas pessoas que contribuem, né, talvez dizer, a gente não diz nominalmente, né, um a um, mas esse evento é para todos, né, realmente que contribuíram. Às vezes a gente diz aí de um modo genérico, né, obrigado aos professores substitutos, obrigado, né, aos professores que já passaram, até para que a gente não esqueça de nenhum nome, né, e corra aí o risco, né, de não fazê-lo ser lembrado, né, essas pessoas que foram, né, cada um a seu modo importantes no curso de História, né, enfim, né, cada um com a sua diversidade, né, com as suas diferenças, mas o evento, né, também, né, para homenagear aí a todos, né, professores, alunos, né, servidores técnicos, a Natália, por exemplo, que vai estar na semana que vem, né, permaneceu muito tempo na secretaria do departamento, e às vezes, né, a gente, em nome dela, né, a gente também quer aí homenagear outros servidores, a Edna Mendes, né, são muitas pessoas, né, a memória da gente falha, às vezes, e a gente, eu prefiro, né, às vezes, não correr o risco de começar a nomear uns e esquecer outros, porque são todos muito valorosos, né, cada um na sua singularidade, né, no seu comportamento, né, na sua personalidade, são todos aí muito valorosos na construção, né, do curso de História da Universidade Federal de Viçosa. E de igual forma os alunos, né, cada um na sua personalidade, na sua diversidade, né, também contribuem aí muito, né, e a gente vai ter 2 mesas, né, amanhã e na próxima semana. Amanhã uma mesa mediada pela Ana Paula, né, que foi aluna da primeira turma, né, e agora é nossa colega do departamento, servidora técnica, administrativa, e na semana que vem, né, há uma mesa mediada pelo professor Tiago Mota, nosso colega atualmente, né, professor efetivo do departamento de História, mas ex-aluno, ex-professor substituto, né, então ele teve a trajetória dele no DHI, né, tem diferentes fases, e ele convidou aí colegas de diferentes momentos, né, a gente tentou pensar alguns alunos, né, da primeira turma, mas depois alunos, né, de diferentes períodos para também poder contar essa história, e mais à frente, né, a gente vai organizar, né, mais uma mesa com ex-alunos e também com professores, né, a gente, infelizmente, né, a gente não consegue chamar todos, mas esperamos aí que as escolhas, né, que nós estamos fazendo possa contribuir para dar conta, né, de cada um desses momentos que o curso de História passou, né, de seus primeiros tempos, de um momento seguinte, né, de estruturação, expansão, consolidação, né, um momento seguinte de ainda mais expansão, né, por exemplo, o momento que eu cheguei, o momento, né, do Reúne, né, de expansão aí de alguns cursos, era o momento de criação, por exemplo, do curso de Ciências sociais, né, há 10, 11 anos quase já,
11 anos atrás. Então, cada um de nós, né, chegou, eu acho que num momento diferente, né, do curso, e que né, foi, ao longo desse tempo, né, de um processo aí de estruturação, né, expansão e consolidação do curso, e certamente de muitas coisas que ainda temos para fazer. Né? Nesse tempo todo aí, a Franci falou, né, do primeiro projeto, né, a primeira estruturação do curso. A gente vai ter outras oportunidades de falar, né, voltar a esse assunto também, mas no momento seguinte, né, em torno, por volta aí de 2006, né, a avaliação do curso, a primeira avaliação e mudanças, né, na matriz curricular. Depois, quando eu cheguei também, houve outras mudanças, e agora nós passamos por um grande processo, novamente, né, de reestruturação do curso, cuja matriz curricular estava sendo, né, apresentada, né, a partir desse ano, então está um pouco em suspenso aí para a gente, né, essa nova matriz, uma vez que tudo, né, está suspenso agora em função, né, da pandemia. Mas a turma, né, de 2020 começa com uma nova matriz curricular, né, com diferentes, né, disciplinas, né, optativas, algumas, né, muitas delas demandas aí feitas, né, pelos próprios alunos. Então, já desde o ano passado, né, uma grande demanda de, acho que é quase uma década, né, eu me lembro aí, né, dessa reflexão antiga, que era uma disciplina, né, de história da África, né, e do ano passado para cá nós conseguimos, né, a abertura de um concurso, e o professor Tiago assumiu, né, essas disciplinas, e do ano passado para cá também, né, a gente reorganizou essa matriz curricular, incluindo aí novas disciplinas, né, história pública, história do tempo presente, história demográfica, ou, enfim, me fala aí exatamente o nome, mas proposta pelo Fábio, história cultural, né? Então, a gente procurou aí acatar também, acolher, né, as sugestões e demandas dos alunos, né, mas também uma reflexão em uma nova fase aí, né, por parte do corpo docente, né, do Departamento de História, né, que vai se ressignificando, né, pensando, né, as abordagens, né, as disciplinas, né, uma estruturação do curso, né, que se mantém em torno de algumas disciplinas, mas ao mesmo tempo, né, de uma série de mudanças que vão ocorrendo, né, ao longo do tempo, em função também das novas demandas, sejam elas sociais, sejam elas, né, do próprio tempo, né, presente, dessa nossa contemporaneidade, que me parece exigem, né, que essas mudanças elas sejam feitas de tempos em tempos, e que a gente mesmo faça uma reflexão, né, sobre o nosso exercício, né, como exercício profissional, né, como professores e como pesquisadores de história. Então, meu muito obrigado, né, a vocês três pela fala de vocês, né, e por nos permitir pensar, né, sobre esse começo, né, do curso de História, lá atrás, né, nos anos 2000, né, e a gente tem aí um tempo, né, para quem quiser se manifestar e fazer perguntas, né, para os convidados, quem estiver nos assistindo, né, pode aí encaminhar, né, as questões ou os comentários que eu repasso aos convidados. Pedir a ajuda aí da Ana Paula, né, e do Diego. Acho que ainda tem aqui Rosana. Vocês me escutam bem? Né? Parece que deu aí um certo corte. Qualquer coisa, né, vocês me avisam, por favor.
Rosana Mello, né? História, UFV, 20 anos, nós fazemos parte, nós fazemos história. Luísa Bragança, não dá para escutar... o chiado, enfim. Marildo Ionta, obrigada, colegas, muito emocionante ouvi-los. Júlio César, grande prazer em ouvir a história da formação do curso de História, sou imensamente grata aos professores do DHI, sobretudo aos professores Fábio Mendes e Luiz Vailate. Forte abraço. Sargon, também agradeço ao professor Fábio Mendes, muito importante na minha formação, e opção pelo curso, junto ao meu amigo Matheus Rezende de Andrade, que hoje se encontra em Juiz de Fora. Igor Teixeira, bom saber que o curso se mantém. Os esforços devem ser desgastantes, mas, pelo visto, compensaram. Obrigado aos professores da mesa, Carla, Jonas, Ângelo. Quando chegou, na minha turma já estava de saída. Paula Bibi. Rafael Barroso. Não participei das primeiras turmas, mas é muito bom rever os professores. Abraços ao professor Rubens, meu orientador na graduação e grande amigo que tive. Luiz Fernando Lopes, né? Gostaria de ouvir dos professores Fábio e Patrícia, que ainda estão presentes no curso, como eles enxergam o impacto do curso de História na educação de Viçosa e região. Fábio, uma pergunta aí do Luiz Fernando, vou refazer, se você quiser, né, responder primeiro. Gostaria de ouvir dos professores Fábio e Patrícia, que ainda estão presentes no curso, como eles enxergam o impacto do curso na educação de Viçosa e região. Microfone, Fábio. Preciso aprender. Luiz, saudade de vocês. Acho que é grande a nossa contribuição, né? Quando a gente olha para esses 20 anos, né, os professores não tinham, muitos professores eram da pedagogia, né? Tem uma qualificação, né? Tanto do ponto de vista da licenciatura, quanto de vocês também, como pesquisadores, enfim, eu acho que a gente tem um saldo muito positivo de bons alunos. Acho que é isso. Então, Luiz, eu acho que o impacto é grande, né? Eu acho que, de certa forma, me parece que talvez ainda continue, né, esse trabalho, mas eu acho que no período anterior, né, especialmente aí no começo da década, né, essa formação, essa carência da formação de professores de história, né, em particular, mas a gente sabe que também de outras áreas. Eu acho que a França comenta isso no começo, né, a gente tinha aí um formato, né, se a gente puder dizer dessa maneira, que eram os cursos de estudos sociais e as chamadas licenciaturas curtas, né, então, geografia ou história, né, e que acabavam suprindo uma certa, né, necessidade para atuação na nossa área, mas nas outras áreas também. Então, a gente tem, né, um diagnóstico aí para o início do curso de História na UFV, que era uma grande carência na formação de professores, especialmente da Zona da Mata, mas me parece que não só da Zona da Mata, né, talvez isso fosse até mesmo uma realidade do Brasil. Quando eu cheguei, né, em 2009, havia uma larga discussão com relação à formação, né, de professores, um programa de formação de professores, do qual depois, como bem lembrou o Jonas, né, acabou culminando com a formação, né, de um projeto de curso à distância do nosso departamento, que era justamente para a formação de professores e atender a essa necessidade. Na época, um diagnóstico ainda de uma carência muito grande de professores com formação em história, né? Então, se em 2009, né, 2010, 2011, isso ainda era uma realidade, a gente imagina que 10 anos antes
isso ainda era, né, muito mais significativo. Então, a formação, né, de professores na UFV, eu acho que tem, né, diferentes aspectos aí que a gente pode considerar. A questão, de fato, né, da introdução, da expansão, né, não é introdução, mas a expansão, né, dos cursos de ciências humanas na UFV, né, e o que isso significa, né, em termos de uma maior diversidade, né? O Fábio falou aí que era um grupo pequeno, né? E, com a chegada, né, de professores, alunos para, né, a sua formação em outras áreas, isso traz certamente um enriquecimento para o debate na universidade. Eu acho que isso, desse tempo para cá, foi só se expandindo, né, num certo sentido. Então, acho que a gente pensar aí do impacto com relação, né, à própria formação, né, de alunos na universidade, a expansão da universidade no atendimento mesmo de todas as áreas, a formação de professores para atuação, né, na história, na educação básica, com uma formação de fato, né, em história, com qualidade, né, apesar das dificuldades, todos esses professores, que todos, né, os professores aí enfrentaram, e a gente continua enfrentando, né, de um certo modo, e eu digo nós, né, no sentido aí mais abrangente, né, da educação, né, brasileira. A gente está passando aí por um debate que é em torno do Fundeb, né, que a gente tem visto aí na última semana. Então, a educação ainda é uma questão chave, né, me parece, de reflexão, e para os cursos que são de licenciatura, de formação de professores, ainda mais, no atendimento de fato, né, da educação básica, né, mas também de diferentes setores. Então, certamente, né, o impacto é grande, primeiro, né, para que haja, né, o suprimento dessa necessidade de professores com formação específica para atuação na educação básica, mas também a altíssima qualidade, né, dos alunos que se formaram aqui, dos quais nós temos notícia, né, que continuaram a sua formação na pós-graduação, né, e que hoje são professores né, de universidades diversas, de institutos, né, de educação técnica e tecnológica, né, educação tecnológica. Acho que esse é o seu próprio caso, né, Luiz, que faz aí a pergunta para a gente. E eu acho que o impacto é muito significativo, né? Eu acho que todos os percursos são com erros e acertos, né? Então isso faz parte aí, né, inerente da nossa história humana, né, digamos assim. Então a gente muitas vezes erra querendo acertar, mas eu acho que, de um modo geral, o impacto é extremamente positivo, né, por todos esses motivos que eu falei. Talvez a Carla queira complementar. Eu sei que ela foi secretária, né, de educação por um tempo, né, em Brás Pires, né, onde ela está nesse momento. Carla, né, quiser uma palavrinha, te pedir para chegar mais próximo aí né, do seu computador e falar, né, um pouquinho mais alto para a gente poder te escutar bem. Agora vocês estão me ouvindo? Está baixinho ainda. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Patrícia? Estão me ouvindo? Então, a gente está te ouvindo, mas está um pouquinho baixo. Vou aumentar o máximo. Se você quiser, se você estiver com o seu fone, você pode colocar ele próximo aí de você, que dá certo. Melhora. Você chega o microfone aí próximo do seu rosto. Estão me ouvindo? Estão me Sim. ouvindo? Sim. Agora melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu trabalhei 9 anos na Secretaria de Educação aqui em Brás Pires, e o que eu percebi com o curso de História, conheci muita gente, várias cidades, né, como Secretaria de Educação, tinha encontros de várias cidades da Superintendência de Urbá. Encontrei muita gente que passou pela UFV, nos cursos de Geografia e de História.
E isso fez com que a gente tivesse um reconhecimento de que o curso de História, de Geografia também, teve, sim, uma repercussão na educação da região. E, ao mesmo tempo, que você também percebe, igual eu agora, quando eu voltei para Viçosa, eu percebo que a própria comunidade, ela recebeu esse impacto de forma positiva. Os colégios, você encontra professores que tiveram a formação na UFV, em vários colégios da cidade, tanto públicos como particulares, com uma formação digna de falar, foram professores formados pela UFV no curso de História. E isso é muito interessante, porque isso requer uma formação de cidadã, uma formação cidadã. Acho que deu um probleminha com a Carla. Daqui a pouco a gente restabelece o contato com ela. E aí eu vou fazendo outras perguntas, né, para... Eu podia comentar por uma favor, coisa Carla. nesse sentido? Francis, por favor. A única coisa... A Carla voltou. Voltei. Deixa a Carla falar. Diga aí. Eu queria colocar isso como uma forma de que o curso de História e de Geografia trouxe, não só para a UFB, mas para a comunidade, para a região, um novo olhar sobre o próprio ser, sabe, o cidadão, formação crítica, das pessoas terem uma formação política, as pessoas se tornarem mais politizadas. Eu acho que o curso de História trouxe isso. A UFB em si, ela mudou muito com a história. Eu acho que agora com o curso de Ciências Sociais, né, na Sociologia, que tem lá também, ela vai só aumentando essa nova visão. Eu acho que tirou aquela marca da UFB ser simplesmente uma universidade, uma grande universidade na área de agrária, mas uma universidade da área de agrárias que tem um pensamento voltado para o ser humano. Tanto que eu percebo isso nas diferenças do perfil dos alunos, que hoje eu encontro, que eu converso, que eu tenho contato, e na própria essência da universidade. Eu acho que foi um feito, assim, como a gente está falando por história, foi um feito histórico. E eu queria também, Patrícia, colocar a respeito do mestrado que vocês trouxeram à tona, né, que está trazendo essa formação nova, ela é extremamente rica, porque é um mestrado que dá a oportunidade uma nova forma de atuação, de formação e de um mercado, de enxergar a questão do patrimônio cultural, do patrimônio artístico, da memória, da preservação, como uma nova área, como mais uma área de atuação do historiador. Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. E não posso esquecer de deixar um grande abraço para todos os meus ex-alunos dos cursos de História, de Geografia e também de Economia, né, França? Que a gente também atuava em outros cursos, né? Obrigada. Nesse tema, Obrigada, eu tenho um material, aliás, foi a única coisa de história que eu achei aqui, que eu perdi o computador, né, como eu disse para vocês. É um texto que eu fiz inspirado na nossa experiência, Carla, de correção de prova de vestibular. Depois eu vou mandar esse texto para você, e eu acho que vale a pena a gente disponibilizar para o departamento. O título dele é assim, que história é essa? Porque quando nós começamos a corrigir o primeiro vestibular, não foi, Carla? A gente ria, porque a gente viu umas coisas lá, falou, de onde que esses meninos tiraram isso? Gente, o que é isso? E como o nosso vestibular era descentralizado, né? Tinha prova lá do norte, Vitória, Campinas, né? E as provas ficavam dentro de caixas, por região. Quando a gente chegava na zona da mata, não é, Carla? Dava vontade de chorar. Porque umas coisas que a gente via, não é erro, assim, não. Coisas graves.
Por quê? E a gente fez as questões, né, do vestibular, né? Assim, por que que teve escravidão no Brasil? Uma pergunta assim, era uma pergunta mais ou menos. As respostas é porque os negros são bons para trabalhar e índio é preguiçoso. Não foi uma vez só que aconteceu, né, Carla? Várias provas aqui na região que teve escravidão porque escravo negro é bom para trabalhar. Eu falei, gente, de onde esse negócio surgiu? Aí eu tenho a ideia, e aí fica um desafio, né, para os colegas que estão aí no departamento. Eu acho que valia a pena uma pesquisa, né? Uma pesquisa sobre isso. Por exemplo, envolvendo os meninos da escola. Eu fico pensando nos próprios alunos das escolas, entendeu? Os meninos perguntando em casa, porque eu fiquei assim, será que isso saiu da boca dos professores, lá do curso de licenciatura curta? Ou isso é uma questão cultural da região? Esse etnocentrismo, esse preconceito, né? Então, eu fico muito feliz de começar com a história de África, porque eu acho que realmente aí precisa mais do que nunca, né? E algumas coisas que eu vi escrito lá, eu falei assim, gente, de onde saiu? Não tem um livro didático que escrevia aquilo. Então, eram duas coisas. Até que ponto o professor de história pode ser responsabilizado por uma concepção de mundo daquela, e até que ponto é da prática cultural da região mesmo, né? Herdeira de uma escravidão, né? Mineradora, violenta. Então, acho que isso é uma pesquisa que pode ser feita. Eu acho que, inclusive, tomar os professores de história mais antigos, antes da formação da primeira turma, que os meninos passaram no concurso do Estado, ocuparam um monte de vaga. Eu acho que isso muda, que a diferença é muito grande. Eu tenho essa hipótese, precisa fazer a pesquisa para ver até que ponto, mas independente dos resultados concretos e das falas que a gente tem que trazer para ver o que aconteceu realmente, eu julgo que a diferença deve ter sido muito grande. Pelo menos era bem claro, é bem claro para os nossos alunos da história para que serve a disciplina de história no ensino fundamental e médio. Não é para decorar parágrafo de livro, né? Nem essas habilidades intelectuais, a história não serve para isso. Isso não é uma habilidade, isso é uma tortura, né? Eu acho que isso aí vale a pena a gente investir. E a outra questão que eu queria lembrar aqui, só um detalhe, preocupado com duas questões: a capacidade de pesquisa dos alunos da história, porque onde ele chegasse, né, Carla, a gente falava isso, onde esse moleque sair daqui, ele for trabalhar lá na Beboca da Parafuseta, naquela cidadezinha desse tamanhozinho, ele vai ficar encarregado do arquivo do lugar. Então, a questão da formação em pesquisa, no início, realmente era muito grande. Você vê que o curso tinha 6 meses, não tinha professor, naquela confusão. Quando chegou no setembro, no curso de História, não tinha nem um ano ainda, nós tínhamos 2 bolsistas de iniciação científica e tínhamos alguns projetos de pesquisa lá na antiga FEBEM aí de Viçosa, envolvendo aí uns 15 estudantes. Fez o projeto, o Ronaldo que tocou aquilo lá, né? Pesquisa com documentos e tal, exatamente para essa habilidade e esse papel importante do professor de história na comunidade onde ele fosse trabalhar. É isso, né? A experiência com pesquisa. E uma coisa que o povo riu demais. Nunca tinha acontecido. Aula de biblioteca. O que é isso, esse povo da história? O que esses meninos estão fazendo aqui? Eu falei, aula de biblioteca. Ninguém nunca tinha ouvido falar isso. Eu falei, a biblioteca, você tem que saber como é que ela funciona. Isso causou muito estranhamento. Mas é exatamente por essa preocupação com a formação de pessoas envolvidas com a memória do local, né?
que ela é interessante, e muita coisa se perde aí nesses municípios, por não ter ninguém que sabe organizar a papelada, preservar e etc. Né? É isso aí. Obrigada, França, obrigada, né, aos outros. A gente tem aqui alguns comentários ainda, tá? Eu vou fazê-los e vou encerrar com a pergunta do Mário, que a gente já vai aí para o nosso encerramento, e da Suzy tem uma pergunta também, mas que eu acho que eu posso responder. Mário Lara Martins, ele diz: Fabinho, Carla Cabelo, saudades. França, grande França. Mário também, abraço aos professores, fui aluno de todos, sou da primeira turma. Suzy, né, a criação de um curso pós-graduação lato sensu EAD está nos planos do DHI. De vez em quando a gente pensa sobre isso, Suzy, né? Às vezes a gente conversa, a gente tem que pensar aí das nossas condições, da estrutura, enfim. Nós somos ainda um grupo pequeno de professores, somos 10 professores efetivos agora, e uma professora visitante, né? Eu esqueci de falar agradecer também a presença de muitos visitantes, né, ao longo aí de um tempo, né? Agora, né, a professora Gilmária Salviano também contribui, né, conosco como professora visitante, mas somos 10, né, efetivos. Eu acho que não é uma realidade só nossa, acho que tem outros cursos também, né, com essa mesma dimensão, digamos assim, mas o volta e meia a gente conversa, né, a gente pensa na possibilidade de expansão, né, de oferecimento de cursos. Mário, né, só antes de fazer a pergunta aí do Mário, vou fazer o comentário do Paulo Gustavo Grossi da Silva, e o Tiago Franci, né, Mota, nosso colega do departamento, ele diz o seguinte com relação aí à sua fala, né, ele disse que essa questão com relação, né, à população negra, né, que estava em materiais didáticos presentes nas escolas, né, que traziam essas informações pelo visto, né. O Paulo Gustavo, ele diz o seguinte, com relação ao comentário do Mário, vamos lá, né, eu acho que é isso, e aí o Mário faz a seguinte questão: gostaria de saber da França mais sobre os bastidores da criação do curso. A UFV tinha um grupo de professores mais conservadores que não queriam a criação do curso de História. O Paulo Gustavo, ele continua, né, e diz, realmente Mário teve um das agrárias que escreveu uma carta questionando a necessidade de criação de curso de História na UFV, alegando que a universidade deveria investir mais nas agrárias. E aí a Franci responde, se ela quiser, né, e a gente encerra, né, depois da fala da França, agradecendo aí, né, a participação de todos mais uma vez e de quem nos acompanha. França. Como eu tinha dito no início, nós causamos bastante estranheza. Eu acho que o pessoal ignorava o que se tratava. Agora, a fala contra a criação, porque foi criado junto, né, dança, geografia, história, foi principalmente com a dança. Foi um comentário perverso, mas quando a perversidade é grande demais, o efeito pode ser o inverso do desejado. Que o professor infeliz fez um comentário que estavam sendo criados cursos, não era história, era dança, com utilidade duvidosa. Mas pegou tão mal na administração que aí eu acho que até ajudou, sabe, a aprovar, mas pegou mal demais. Mas o comentário houve, de utilidade duvidosa. É um raciocínio da produção e da produtividade que é muito difícil para a pessoa ver, gente, o que uma pessoa no mundo vai se ocupar em saber de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Não faz sentido. Essa mentalidade era muito forte.
Hoje em dia, eu vejo, mesmo estando aposentada há 2 anos, né? Eu vejo que isso mudou, sabe? A em Viçosa mudou. Mas ainda permanece, porque o nome que eu uso é assim, um negócio obscuro, o obscurantismo está graçando por muitos cantos, né? Não é só na UFV. Mas aí tinha muito, mas eu acho que era tão violento, mas tão assim, que não era intencionalmente violento. É porque era assim, entendeu? Eu tenho na minha memória de hoje que a coisa era assim. E a gente teve um papel importante aí, o curso de História. Eu falo a gente, assim, os historiadores, as pessoas que perguntam por que somos assim. Será que dá para ser de outro jeito? Muitas vezes essas perguntas não povoam as mentes. E a gente tem esse papel eternamente de educador e de pensador do movimento, né, histórico. Mas nós tivemos algumas frases assim históricas, né, para que serve esse curso e tudo, era o estranhamento. Agora a institucionalização vai se dando até o reconhecimento da importância. Eu acho que passa pelo bom destino dos alunos, tem que divulgar isso bem, saber para onde é que eles estão indo, né? E que são professores, fazer pesquisas, evidenciar isso, que a gente já sabe, fazer pesquisas sobre isso. Eu acho que é manter constante a perspectiva da investigação e o debate com qualidade, aprender a ouvir e debater contrário, né? Eu acho que isso vai marcando um tipo de perspectiva. E, finalmente, eu queria só lembrar aqui o seguinte, nessa peleja toda, veio a Carla, Fernanda, né? Ronaldo, Cláudia, mas quando a Carla Martins e o Jonas vieram para Viçosa, que eles vieram de muito longe, né, Carla? Eles vieram de muito longe. Começou a realmente a ter um pouco mais de segurança, porque tinha mais gente, né, para ir nesses enfrentamentos, né, que a gente tinha que necessariamente assumir e tocar adiante, né? Mas é isso. Tá bom. Obrigada, Franz. Né, obrigada a todos, né, mais uma vez. Passar a palavra ao Fábio para ele se despedir, depois a Carla, né, e a gente encerra, então, a noite de hoje, convidando todos, né, a seguirem conosco amanhã. Microfone, Fábio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Estou rememorando muita coisa aqui, né? Que eu, enfim, o dia a dia não permite que a gente, enfim, pense muito no que já passou, mas eu, enfim, fico muito feliz de encontrar novamente a Frances e a Carla também, né? Um momento muito bom. Obrigado. Obrigada. Carla? Pedir desculpa porque eu estou em Brasília, aqui a internet é a rádio, talvez por isso a conexão, o microfone, as dificuldades são muitas. O isolamento social, né, e a pandemia fez a gente estar em um lugar mais tranquilo, mas assim, eu quero agradecer a oportunidade de dizer que o curso de História assim, deixou marcas na minha vida, porque foi uma oportunidade ímpar de conhecer pessoas e de mudar a realidade, que eu acho que é isso que é o nosso papel na área de História. Mudar a realidade. Obrigada. Obrigada. França, também deseja falar alguma coisa? Podemos? Só tenho a agradecer. Foi muito prazeroso estarmos juntos.
e os demais que não se vê, mas você foi trazendo aí a fala de cada um. Beijo para todo mundo. Eu tenho muita boa lembrança, mesmo com os perrengues todos, muito boas lembranças dessa coisa. Eu acho que quando a gente acredita e vai, a coisa tem mais tendência a acontecer, né? Obrigado, viu, a todos. Eu que agradeço mais uma vez, né, e me despeço, né, e mais uma vez convidá-los, né, a seguir conosco nas redes, né, no canal YouTube que nós agora temos, né, e a ideia, né, é que haja sempre novos eventos, né, e particularmente, né, esse evento de comemoração dos 20 anos do curso. Obrigada a todos e a todas, boa noite, né, e até a próxima. A Universidade Federal de Viçosa oferece o curso de graduação em História, no campus localizado na cidade de Viçosa, no estado de Minas Gerais. Ele é um dos 68 cursos oferecidos pela instituição e possui carga horária distribuída entre atividades teóricas e práticas. O campus Viçosa conta com pavilhões de salas de aula, laboratórios de ensino e outros espaços que favorecem o aprendizado e permitem que os estudantes coloquem seus conhecimentos em prática. Na UFV, os graduandos também têm oportunidades de realizar atividades de pesquisa e de extensão, isso como bolsistas de projetos coordenados e orientados por professores e técnicos capacitados, formados no Brasil e no exterior. O campus Viçosa ainda conta com bibliotecas, restaurantes universitários e oferece diversas atividades extracurriculares, como eventos acadêmicos, programas de tutoria e monitoria, empresas juniores e ações culturais, esportivas e de lazer, entre outras. Vale destacar que a UFV também é referência na área de assistência estudantil e disponibiliza auxílios para os estudantes em vulnerabilidade econômica comprovada. Tudo para que todos se sintam bem e se desenvolvam de maneira integral. O curso de História oferece 2 formações, em bacharelado e licenciatura. Os estudantes podem cursar as 2 ou optar por uma delas. O bacharelado forma historiadores preparados para atuar na preservação, divulgação e estudo da memória histórica. Isso em instituições como arquivos, museus, editoras, instituições de pesquisa pública ou privada. Também são funções do bacharel em História a seleção, pesquisa e análise documental, a construção textual da memória e a participação nas políticas de trato do patrimônio, orientando estratégias de desenvolvimento educacional e institucional. Já a licenciatura forma professores para ministrar a disciplina de História nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Todos esses profissionais ainda podem aprimorar seus conhecimentos por meio de programas de pós-graduação e se tornarem professores do ensino superior. Como em toda a UFV, a seleção de novos estudantes para o curso de História acontece no início do ano. Depois de fazerem o Enem, os candidatos concorrem às vagas da universidade por meio do SISU. A Universidade Federal de Viçosa possui mais de 90 anos de história e é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Nela, estudantes, professores e técnicos têm uma vivência acadêmica diversificada e rica, com impactos positivos na comunidade. Conheça outros detalhes por meio do site e das mídias sociais da instituição. Esperamos você! Thank you.